Olá pessoal, dando continuidade à nossa primeira semana de História do Brasil, esse é o terceiro vídeo. Ontem eu não consegui subir o vídeo, mas enfim, dando continuidade hoje, vamos passar para o nosso próximo assunto, que é começando a falar sobre a dinastia de Avis e a expansão marítima portuguesa, que vai durar 195 anos, vai de 1385, com a aclamação de Dom João, mestre de Avis, como rei de Portugal, agora vai ser denominado Dom João I, e vai até 1580, quando o rei, na verdade não era nem um rei, era um cardeal que estava regendo Portugal. Ele regiu Portugal entre 1578 e 1580, após a morte de Dom Sebastião I. E, enfim, por uma série de questões que nós vamos ver ainda, estou me adiantando, Portugal vai passar a ficar sob a coroa da Espanha, ok? Da Casa dos Habsburgos. Mas esse é um assunto mais para frente, só para delimitar aqui que de hoje até o final da semana nós vamos falar sobre a dinastia de Avis e a expansão marítima portuguesa. O tema agora é esse até o final. O que nós vamos fazer é recortes dentro desse tema para poder ir trabalhando aos poucos. Deixar claro também que, infelizmente, não dá para trabalhar tudo. Tá? Lembrando que o canal é um canal de história do Brasil e que nós estamos fazendo essa panorâmica aí sobre a história de Portugal de forma bastante, vamos dizer assim, de forma bastante grosseira, tá? Bem imprecisa, só para nós termos uma noção antes de ingressar na história do Brasil. Tá? Então, infelizmente, não é possível tratar tudo. Só a expansão marítima portuguesa deu para escrever livros, bibliotecas, talvez. Okay? Então, é muita coisa, é muito interessante. Daria para alguém criar um canal só para falar sobre esse assunto, história de Portugal, e só sobre esse assunto de expansão marítima, tá bom? Mas, vamos lá então. Bem, antes de entrar propriamente na dinastia de Avis, vamos falar do processo de transição. Né? Esse processo que ficou conhecido na historiografia portuguesa como interregno. É um período aí em que Portugal fica sem rei. Fica um conflito pelo trono entre a herdeira legal, que é a dona Beatriz, filha do Dom Fernando I, e o mestre de Avis, que não era o herdeiro legal do trono, mas que vai acabar se tornando o rei e fundando nova dinastia. Bem, vamos começar falando o seguinte. Dom Fernando I, o último rei da dinastia de Borgonha, se envolveu em inúmeras guerras com Castela. Eu até mencionei que em algumas delas a marinha portuguesa foi muito importante. Mas na última delas, já no início de 1383, não foi nada bom o desfecho não foi nada bom para Portugal. Portugal estava numa situação complicadíssima e para salvar, digamos assim, o reino, Dom Fernando I é obrigado a fazer um tratado extremamente desvantajoso, mas necessário. Okay? O nome desse tratado, como vocês estão vendo aqui na tela, o primeiro item nosso aí é Tratado de Salvaterra de Magos. Foi feito em março de 1383. Salvaterra de Magos é um lugar, ok? Em Portugal. Então o tratado foi feito nesse lugar, por isso tem esse nome. Eu não sei se o nome Salvaterra tem a ver com... ficou por causa do tratado, não sei dizer. Mas se ficou também faz sentido, porque foi um tratado assim, bem desvantajoso e que foi feito para salvar a terra, literalmente. No que consistia esse contrato? Muito bem. Dom Fernando I entregou sua única filha como esposa para Dom Juan I, que era o rei de Castela. E ela tinha 11 anos e foi ser esposa do rei de Castela. Se a única herdeira do trono é a esposa do rei de Castela, o rei de Castela está com um pé e com uma mão no trono de Portugal. Além disso, o tratado dizia o seguinte, que o filho desse casamento de Dom Juan I,
rei de Castela, com Dona Beatriz, herdeira do trono de Portugal, o filho seria o sucessor do trono do reino de Portugal. Ok? Necessariamente seria? Não, tinha uma ressalva aí. Dom Fernando tinha um prazo de 14 anos. Se em 14 anos ele morresse sem herdeiros, o herdeiro seria o filho do casal ou a própria Dona Beatriz, que já era a herdeira natural do trono. Okay? Se ele tivesse um filho nesse prazo de 14 anos, estava salva aí, né? A dinastia estava salva e ele manteria-se a coroa em Portugal mesmo. Okay? Muito bem. Ocorre que nesse período ele tinha 37 anos, o Dom Fernando I. Então ele achou, pô, o negócio está ruim, mas eu ainda posso me livrar. Né? Com 14 anos eu posso fazer um filho. E aí está tudo tranquilo. Mas o que acontece? Ele morre 7 meses depois. Então está aí nosso segundo ponto, morte de Dom Fernando I, em outubro de 1383. Não teve tempo de fazer um filho, não. Ok? Aí está armado o problema. Qual é a questão? A rainha, a esposa de Dom Fernando, chamava-se Dona Leonor Teles. E ela, desde muito tempo, desde o casamento, ela sempre foi muito mal vista pelos portugueses, em geral, de todas as classes. Ela saiu de um casamento com um divórcio escandaloso. A família dela tinha tradição de ser próxima a Castela e trair Portugal. Ela era acusada de ser feiticeira. Então, assim, ela não tinha uma boa fama em Portugal. O rei teve que se casar escondido na época, ainda lá em 1370. Foi uma complicação. Ela sempre foi mal vista. Há registros de vários episódios em que ela está sendo alvo de protestos organizados, pessoas na rua contra ela. Ela realmente não era nem um pouco bem vista, ok? Muito bem. Aí o que acontece? Aquela insatisfação contra a rainha, que ela era uma insatisfação silenciosa, assim, camuflada, geralmente. Aparecia um caso ali ou outro de insatisfação pública, mas era raro. Com a morte do rei, ela se torna uma revolta popular que ganha as ruas. Então, o que era uma coisa, né, latente, de repente, ganha as ruas, vira uma coisa notória e clara, e os portugueses não queriam, de maneira alguma, a regência dela, e muito menos que a filha, casada com o rei de Castela, assumisse o poder. Então, o que os portugueses fazem é o seguinte: nomeiam rapidamente, tá? Ela só passa 2 meses como regente, e esses 2 meses são de organizações, de trâmites para poder conseguir resolver o problema. E o que ela faz? E o que Portugal faz? Desculpa. Nomeia o mestre de Avis, que era a ordem de Avis era uma ordem militar, religiosa militar. O mestre de Avis, Dom João, nada mais era do que irmão de Dom Fernando I, filho do antigo rei, o Dom Pedro I. Só que era um filho bastardo, mas muito querido pelo rei, até foi nomeado membro da ordem de Avis. E Dona Leonor sempre teve o pé atrás com Dom João, ainda mais agora com a morte de Dom Fernando I. E organizaram-se lá uma parte da burguesia, uma parte da nobreza, com o apoio da raia miúda, e nomearam Dom João I regente e defensor-mor do reino de Portugal. Muito bem. Diante disso, Castela, o rei de Castela, invade Portugal pela primeira vez aí nesse momento. E vai se dar a primeira batalha, que é a Batalha do Atoleiro, está aparecendo aqui pequeno aqui, ó, na tela. E eu já falei dele, vou passar aqui só para vocês verem. Esse rapaz aqui, ó, é o Dom Nuno Álvares Pereira, foi nomeado condestabre, já vai ser, futuramente, daqui a algum tempo vai ser nomeado condestável, era um chefe político e militar do rei, ok?
ele, nessa Batalha do Atoleiro, já vai se revelar um grande estrategista e vai derrotar o exército de Castela. Não era o exército completo de Castela, uma parte do exército que tinha invadido ali Portugal. Muito bem. Mesmo perdendo essa batalha, o rei não se dá por vencido, o rei de Castela invade novamente, consegue chegar até Lisboa e cerca Lisboa. Lisboa fica cercada por um bom tempo, alguns meses, e por um milagre, por uma ação muito heróica de alguns portugueses, conseguiram furar esse bloqueio que era feito por terra e por mar, conseguiram levar suprimentos lá para os portugueses. Enfim, não vamos entrar em detalhes sobre esse primeiro cerco, mas foi complicado para Lisboa se ver livre dele. Ok? Muito bem. Vendo-se livre, respirando, convocam-se cortes em Coimbra para decidir o futuro do país. Nessas cortes de Coimbra, eu já falei para vocês, um legista chamado João das Regras vai se destacar e vai garantir com a argumentação mesmo a posse, a aclamação de Dom João como o sucessor do trono, o mestre de Aviz, ok? Então, ele tinha alguns argumentos para poder convencer todos de que ele deveria assumir o trono e não a herdeira legal, que seria Dona Beatriz. Um argumento que ele usava era o seguinte, a de que Dom Juan I, o rei de Castela, era um herege. Nesse momento, a Europa está dividida. É o momento que está havendo uma famosa guerra, a Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França. E o que acontece é o seguinte, do lado da Inglaterra, nós tínhamos os alemães, os flamengos, os holandeses, né, e os portugueses. E esses estavam sob a batuta do Papa de Roma. E do outro lado da França, escoceses, boêmios e castelhanos, portanto, Portugal do lado da Inglaterra e castelhanos, Castela, do lado da França. Esses, ao lado da França, se submetiam ao papado que estava em Avignon. Muito bem. Então, dentro aí dessa questão mais ampla, que é da Guerra dos 100 Anos, o argumento de João das Regras era o seguinte, olha, esse Dom Juan I de Castela é um herege. Ele não reconhece o Papa de Roma, o único Papa verdadeiro. Então, como é que a gente vai permitir que um cara desse se aproxime tanto do trono, tendo a sua esposa como rainha de Portugal? Não pode. Então, esse era um argumento de João das Regras. Outro argumento que ele usava era o seguinte, não havia sentido permitir que alguém que já havia invadido Portugal, lutado contra portugueses, matado portugueses, assumisse o trono de Portugal, ou chegou para a esposa assumisse, ele fosse ali esposo da rainha, juntasse as coroas, praticamente essa é a junção das coroas, não havia sentido. E um outro argumento era o seguinte, Dona Leonor era conhecida por ser uma esposa infiel. Então, havia a questão da legitimidade, não é nem da legitimidade, de se era uma filha legítima ou não, Dona Beatriz, de Dom Fernando I. Porque já havia rumores de que ela não era filha dele. Então, o João das Regras usa esse argumento. Okay? Então, diante de todos esses argumentos, e diante de um argumento talvez maior ainda, que era o condestável, futuro condestável Nuno Álvares Pereira estar lá com uns 300 soldados em Coimbra, apoiando o mestre de Aviz, né? Então esse é um argumento também extremamente forte. O que acontece é que as cortes de Coimbra decidem que Dom João Mestre de Aviz vai ser o rei de Portugal, fundando nova dinastia, a dinastia de Aviz. Okay? Então em abril de 85, tá aí o último ponto, Dom João I aclamado rei de Portugal. 10º rei de Portugal. Okay? Os 9 primeiros foram da dinastia de Borgonha. Dom João I, alcunhado o de boa memória, governou aí até de 1385 a 1433. Okay? Muito bem. Primeira etapa do governo dele, até 1411, como está aí no nosso primeiro ponto, vai ser marcado por inúmeros conflitos com Castela, intercalados por períodos de tréguas, ok? Então, vários conflitos, mas nós vamos falar de 2 que ocorreram imediatamente após a aclamação dele como rei,
falar da Batalha de Trancoso e depois da batalha, principalmente da Batalha de Aljubarrota, ok? Mas antes de passar, eu quero mostrar mais algumas coisas que nós vamos falar. Ainda sobre Dom João. Não sei se nessa aula vai ser possível, por causa do tempo, mas ainda vamos falar isso de Dom João. Vamos falar rapidamente sobre a sua esposa, a Filipa de Lancaster, filha do rei da Inglaterra, e da aliança definitiva que ele fez com a Inglaterra. Nós já vimos lá na dinastia de Borgonha, algum rei, não me lembro qual, que também já tinha feito uma aliança com a Inglaterra e tal, os países eram próximos. Vimos que havia um tratado em relação à pesca, né? Nos litorais dos dois países era livre. Essa proximidade sempre houve com a Inglaterra, mas em 1387, com o casamento de Dom João I com Dona Filipa de Lancaster, fecha-se de uma vez por todas essa aliança entre Portugal e Inglaterra. Vamos falar da ínclita geração, que a ilustre geração, essa expressão ínclita geração é do Luís de Camões, está nos Lusíadas, ok? E se refere aos filhos que Dona Filipa e Dom João I tiveram, que foi uma geração de grandes homens para Portugal. Um deles vai ser o sucessor de Dom João I, outro vai ser o maior nome das navegações portuguesas, vai ser o criador da escola de Sagres, ok? O outro vai morrer como um mártir, prisioneiro na África. Então, realmente é uma geração de grandes homens, filhos ali do rei e da rainha, e que mereceu essa alcunha aí dada por Luís de Camões. E vamos falar também que em 1415, portanto, 4 anos depois do fim desses conflitos e da conquista da paz com Castela, vai ser feita por Portugal, a conquista de Ceuta, no norte da África, ali, atual Marrocos. Ok? Então vamos lá. Sim, só mais uma coisa. O Dom Nuno Álvares Pereira vai ser nomeado condestável assim que o rei assim que Dom João I é aclamado como rei, ok? E ele vai ser o grande nome dessas batalhas, principalmente da Batalha de Aljubarrota. Já veremos. Batalha de Trancoso. Eu botei esse mapa aqui para vocês observarem. Olhem aí o mapa com atenção. Essa linha aqui que o mouse está acompanhando, mais escura, é a fronteira de Castela e Portugal. Ok? Muito bem. Diante da aclamação de Dom João I como rei, Dom Juan I invade novamente Portugal e ele não invade pela primeira vez aqui na Batalha de Trancoso, mas manda o exército invadir. E vai fazer o seguinte percurso. O percurso é importante aqui para a gente entender o que aconteceu, ok? Então, olha só. Acompanhe aqui o mouse, por favor. Almeida, estão vendo aqui? É por aqui que ele vai ingressar. Então, vai ingressar aqui, vai progredir até Trancoso, que é o local da batalha. Vai nos arredores aqui de Trancoso, não a cidade propriamente, mas nos arredores. Ele vai fazer um estrago danado, vai saquear muitas pessoas, enfim, vai fazer um estrago aí. Vai passar por Trancoso e vai até Viseu. Viseu vai ser incendiada, destruída, totalmente saqueada, pessoas vão ser feitas cativas. De Viseu ele retorna, o exército começa a retornar. Só que, quando o exército... Bem, lembrando, pessoal, que as guerras nesse período, estou falando assim, parece uma coisa rápida, né, mas a movimentação era lenta, tá? Então a gente está falando de dias, ok? Então, na volta de Viseu para a Espanha, para Castela, o que acontece? Estamos aqui no final da Idade Média, aqueles castelos, famosos castelos medievais, eram uma realidade, ok? Então o alcaide é uma espécie de governador civil e militar de uma determinada região. Então o alcaide do castelo de Trancoso, um cara chamado Gonçalves Vasques Coutinho, sai ao encontro do exército de Castela. Eles estão voltando de Viseu, ele sai ao encontro. Simultaneamente, aqui no castelo de Linhares, da Beira, onde o mouse está mostrando, vai acontecer a mesma coisa. O alcaide daqui, um rapaz chamado Martim Vasques da Cunha, vai também sair ao encontro dos castelhanos aqui que estão voltando de Viseu.
No meio do caminho, em Celorico da Beira, também um alcaide aqui, de nome João Fernandes Pacheco, vai sair ao encontro dos castelhanos. Ocorre que o alcaide aqui de Trancoso, ele tinha uma rivalidade, uma rixa aqui com o do Castelo de Linhares. Portanto, o Gonçalves Vasques e o Martim Vasques não se davam bem. Tinham aí um desentendimento de longa data. E o João Fernandes aqui de Celorico, vendo a superioridade aqui das forças de Castela, reúne esses dois e diz: ó, meus filhos, ou vocês resolvem esse seu problema, ou vocês não vão viver para poder viver esse problema. Então, fazem as pazes, é por isso que eu botei aqui Pazes Salvadora. Pazes Salvadoras. Deve ter um S aqui. Pazes Salvadoras. E o que acontece? Essas pazes, né, essa reconciliação entre os dois alcaides, o de Trancoso e o de Linhares, permite que a força portuguesa faça frente de igual para igual, ou até com certa superioridade, e derrote as forças de Castela, recuperando tudo que foi saqueado e matando a maior parte dos soldados que não conseguem escapar, e assim, digamos assim, vingando, né, toda essa destruição que tinha sido feita pelos castelhanos. Muito bem. Nessa batalha que aconteceu aqui em Trancoso, tá? Foi aqui o encontro desses exércitos. Nessa batalha ocorreu uma coisa muito mística. Dizem que foi próximo de uma igreja que tinha o nome de Igreja de São Marcos, essa batalha. Então dizem, né, há esse mito, né, que o São Marcos em pessoa apareceu no campo de batalha. Apareceu no campo de batalha, São Marcos em pessoa, e guerreou ao lado deles, e por isso eles conseguiram essa vitória, ok? Então é até um feriado nacional em Portugal, acho que é 29 de maio de 1385, que é a data dessa batalha aqui, dia de São Marcos lá, ok? Muito bem. Mas, como já está anunciando aqui nesse slide aqui, ó, onde o mouse está, ocorrerá a nova invasão, agora sob a liderança do próprio rei. A impressão que dá é que agora ele vai jogar todas as suas cartas, invade com um exército completo, 40 mil soldados, manda uma frota aí por mar cercar Lisboa e ficar lá estacionada como quem não quer nada, esperando ele chegar até Lisboa, ok? Essa vai ser a Batalha de Aljubarrota, que fica próxima a Lisboa. Então o que vai acontecer é o seguinte: querendo fazer valer os direitos da sua esposa, Dona Beatriz, que era uma criança de 11 anos, o Dom Juan I invade Portugal. E com um exército muito superior ao exército português. Chegando nessa região de Aljubarrota, o que acontece? O Nuno, coloquei a foto dele aqui de novo, o condestável, com um exército menor, era aproximadamente, como está aqui, 7.500 soldados portugueses contra 30.500 soldados castelhanos. Ele vai organizar uma estratégia de batalha e vai conseguir uma vitória cachapante, merecida, ok? E, como disse, eu não me lembro agora quem foi que usou essa expressão, por isso que eu coloquei entre aspas ali, uma vitória redonda e imprevista de Portugal. Imprevista porque quem poderia prever que um exército com 1/4 do tamanho do inimigo poderia vencer, né? E foi o que aconteceu. Basicamente, o condestável Nuno Álvares Pereira, vendo o exército castelhano, que era enorme e que tinha dificuldades de mobilidade, de se mobilizar, ele conseguiu prever mais ou menos o percurso que seria traçado, que seria percorrido pelo exército de Dom Juan I, e se adiantou e se colocou num lugar que era um planalto, meio inclinado, cercado por 2 riachos, por 2 ribeirões. E ali nesse lugar ele se preparou o terreno, fez ali, vamos dizer assim, armadilhas no terreno, para que buracos cobertos com folhagens, para que os inimigos caíssem. E ali ele ficou esperando o inimigo. Quando o inimigo chega e vê aquele exército pequenininho ali afrontando, Dom Juan I consulta lá seus chefes de guerra ali e decide esmagar logo o exército desse desaforado que estava ali em cima daquele planalto.
tudo sai como o Nuno previa e a vitória de Portugal é arrasadora. Eu vou até recomendar para vocês um livro, As Vitórias Impossíveis de Portugal, ou das guerras. Depois eu coloco aqui na descrição o nome do livro. É sensacional a descrição que ele faz ali da Batalha de Ajubarrota e como a inteligência e o engenho do Condestável vencem a superioridade numérica de Castelo. Ok? Muito bem, uma estratégia perfeita então. Lá, na região onde foi essa batalha de Aljubarrota, construíram-se um mosteiro, que é chamado Mosteiro de Santa Maria da Vitória, a imagem está aqui, ou Mosteiro da Batalha, ok? Em referência à batalha de Aljubarrota. Essa vitória foi tão acachapante e assim, tão incompreensível para as pessoas da época, as pessoas comuns que viam aquilo, que atribuíram aquilo a uma intervenção divina. E concluíram que essa intervenção divina confirmava que o mestre de Avis deveria mesmo ter sido rei. Okay? Era uma confirmação divina de que eles tinham tomado a decisão certa em escolher o mestre de Avis para ser rei de Portugal. Essa batalha acabou se tornando um símbolo de todas as batalhas de Portugal. Ou seja, que simboliza o quê? Simboliza uma coisa que esteve presente em toda a história desse período de Portugal. A superação do pequeno. Portugal era um país pequeno, sem recursos, muita gente mais poderosa que ele, Portugal fazendo grandes conquistas, vencendo batalhas impossíveis, então se tornou símbolo, né, da história de Portugal. E garantiu a independência de Portugal, definitivamente garantiu a independência de Portugal, porque apesar de ter havido conflitos após essa batalha, nada mais ameaçou a independência de Portugal a partir daí. Okay? Aqui nós temos a rainha Filipa de Lencastre, uma mulher devota, muito religiosa, muito piedosa e, digamos assim, moralizou muito a corte portuguesa. E aqui nós temos um monumento de 5 dos filhos, né? Porque alguns morreram novos e tal, mas os 5 principais filhos de Dona Filipa de Lencastre com Dom João I foram esses aqui. Vou mencionar 3 para vocês. O Dom Fernando, o Dom Henrique. O Fernando é o que morreu numa masmorra africana. Depois a gente vai ver o que aconteceu. Ele ficou preso lá, uma tentativa de Portugal de conquistar um lugar, Tanger, e aí ele foi feito prisioneiro e acabou ficando lá até morrer. Se tornou assim um ícone, um mártir, digamos assim. O Dom Henrique, que é o maior nome da navegação portuguesa, que é o cara que vai criar a escola de Sagres, e o futuro rei de Portugal após Dom João I, que é o Dom Duarte I. Okay? Muito bem, então a ínclita geração. Esse é um monumento feito por um artista e professor, se não me engano, da Universidade de Coimbra. Agora estou na dúvida. Mas foi feito agora, em 99, foi inaugurado em 2001 e fica no jardim de um condomínio privado. Tá? Foi assim, a obra mais interessante que eu vi, né, na minha opinião, dos infantes aí da ínclita geração. E aqui embaixo nós temos o trecho dos Lusíadas em que Camões fala da ínclita geração e consagra essa expressão. E diz assim: mas, pela defensão dos lusitanos, deixou quem o levou quem governasse, e aumentasse a terra mais que dantes. Ínclita geração, altos infantes. Então tá aí os Lusíadas, canto 4, instância 50. Muito bem, pessoal. Eu acho que o tempo já está avançado, então nós vamos deixar a tomada de Ceuta para a próxima aula, ok? A imagem que eu vou usar é exatamente essa aí, mas como é muita coisa para falar sobre essa conquista de Ceuta, fica para a próxima aula, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês, espero que estejam gostando. Comentem aqui, deem sugestões, façam críticas aqui nos comentários do vídeo. É bom, tem que ter esse retorno para saber o que está faltando, o que tem que melhorar, para o trabalho ficar de melhor qualidade cada vez mais, tá certo? Um abraço e até a próxima.